Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Trading e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, guardando as roupas nas gavetas, viajando de carro para o campo, conferindo se o laboratório reportou os LQ corretos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 158 do podcast Áreas Contaminadas. Já é o 23º da 4ª temporada. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas melhores apoiadoras e pelos melhores apoiadores do mundo, que de forma totalmente voluntária e desprendida colaboram financeiramente conosco. Essa colaboração é essencial para mantermos os materiais gratuitos aqui. Além da ajuda financeira por si só, a contribuição dos apoiadores demonstra o enorme carinho que eles têm por nós e mostra o quanto eles estão interessados em melhorar o mercado para todo mundo. Se você também quiser e puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples, rápido e é barato. Entre no site apoia.se/ecdambiental e siga as instruções. Fazendo isso, você ajuda muito a manter nossos canais gratuitos de divulgação científica. O podcast Áreas Contaminadas tem também a grande honra e felicidade de contar com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, Laboratório E-Consulting e também com a Vapor Solutions. Anuncio rapidamente que estão abertas as inscrições para a 24ª turma do curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC, com duração de 1 ano e meio, as aulas quase todas presenciais aos sábados o dia inteiro. Quem tiver interesse em fazer esse curso, acesse o site do SENAC em sp.senac.br e procure lá os cursos de pós-graduação, mas seja rápido porque as vagas estão praticamente esgotadas para o processo seletivo. E um outro rápido anúncio, aviso novamente a vocês que meu irmão Mauro está construindo e vendendo caixas de luz ultravioleta para investigação de Alnapple. É uma caixa bonitona, bem parecida com um case de guitarra, com 2 lâmpadas, uma ultravioleta A e uma ultravioleta C. É fácil, qualquer um poderia construir a sua própria caixa, basta ler os nossos artigos e tal, mas quem quiser adquirir uma já pronta, é só falar comigo que eu encaminho para o meu irmão Mauro. Bom, pessoal, esse aqui é um episódio muito especial. Tão especial que faz parte das comemorações dos 3 anos do nosso podcast. Ele foi uma ideia maravilhosa da Celine Coutinho. Nesse episódio aqui eu converso com a própria Celine e também com a Ana Lígia Donzelli e com a Letícia Gemignani, as 3 representando todas as mães do GAC. As 3 já foram entrevistadas por mim e as 3 se tornaram mães depois do início do nosso podcast. No episódio, falamos principalmente sobre a maternidade e sobre como elas 3 encararam a mudança de vida e o trabalho dentro do GAC nessa nova condição, condição muito especial. E é uma celebração do podcast porque é um episódio dedicado à vida, porque as mães são símbolos da vida. Eu espero que vocês gostem. Fiquem agora com as palavras da mãe da Elis, da mãe da Teresa e da mãe do Diego. Então vamos lá. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui no nosso episódio
Não sei que número vai ser esse episódio, mas estamos num episódio especial do podcast Áreas Contaminadas. E esse é um episódio bem especial realmente. Eu estou falando aqui com 3 pessoas que eu já conversei aqui, 3 mulheres que eu já entrevistei, né, nesse podcast. A Ana Lígia Donzelli, que apareceu aqui no episódio 72, a Celine Coutinho, que apareceu no episódio 64, e a Letícia, que apareceu no episódio 12. E elas estão aqui porque, da entrevista para cá, elas se tornaram mães. Além de profissionais muito bem-sucedidas, elas se tornaram mães. E a Ana Lígia já era mãe e continua mãe, né? Lógico. Então, esse é um episódio muito especial dedicado às mães do GAC. Eu entrevistei outras mulheres aqui que são mães, que se tornaram mães, mas, assim, por uma contingência de agendas e tal, eu convidei elas 3. A ideia foi da Celine, né? Então, eu convidei a Ana Lígia e a Letícia. E nós estamos aqui para falar da maternidade no GAC. Então é um episódio muito especial para falar da maternidade do GAC. Celine, Ana Lígia, Letícia, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindas aí ao podcast Áreas Contaminadas. Vamos começar aqui então. Vocês vão se apresentar brevemente, dizendo o que vocês estão fazendo dentro do GAC, qual é a atividade básica de vocês dentro do gerenciamento de áreas contaminadas, qual é o nome do filho ou da filha de vocês e o nome do marido de vocês que está lutando ao lado bravamente de vocês nessa jornada aí. Então vamos começar com a Ana Lígia, por ordem alfabética. Ana Lígia? Vamos lá. Olá, então eu sou a Ana Lígia, eu tenho uma consultoria ambiental chamada EcoStation. Essa consultoria veio antes da minha filha, né? E depois, em 2018, eu abri a empresa e em 2019... eu descobri que estava grávida. Então, casou bem, assim, foi muito bom ter aberto a empresa e já ter, né, uma filha, que eu tenho mais liberdade, enfim, para poder criar. O nome da minha filha é Elis, meu marido é o Rodolfo, que também trabalha com áreas contaminadas. Sim, foi entrevistado aqui no episódio, não me lembro agora, mas foi entrevistado aqui também. Então em casa áreas contaminadas para todos os lados. Legal, né? Celine, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz de estar de volta. Estou feliz de você ter abraçado a ideia da gente fazer um podcast com as mães do GAC. Sou a Celine, agora mãe da Tereza, promovida mãe da Tereza, né? Meu marido é o Paulo Ricardo, que é professor de geografia. E atualmente eu estou na CETREL. Eu saí um pouquinho do foco só, né, em GAC, agora estou trabalhando com a parte de digital e inovação dentro da CETREL, mas não deixo, né, de ter atuação também com o gerenciamento de áreas contaminadas em menor participação do que antes, né, mas estou aí. Legal. Letícia, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcão. Bom, eu sou a Letícia, sou a mãe do Diego e meu marido é o Daniel. Trabalho com GAC já não sei quantos anos já vão fazer, fazem alguns. Muito feliz de estar aqui de volta, eu não imaginava que o meu episódio de podcast foi o 12º, faz tempo já, fazem acho que uns 2 anos talvez, até mais. Muito feliz de estar de volta, a Celine muito boa, né, sua ideia de trazer. Acho que agora a gente, como mãe, tem uma outra visão, então super importante para a gente compartilhar. E atualmente eu estou na Arcades, dentro da gerência da ORG, e eu trabalho com gerenciamento de projetos tanto de remediação como de investigação. Bom, vamos fazer uma pergunta básica aqui para a gente aquecer as conversas, né? Como é ser mãe trabalhando no GAC? Então, qual é a rotina de vocês do trabalho? É home office? É no campo? É visitando o cliente? É 100% home office ou é mais ou menos? E assim, o que acontece quando vocês não estão do lado do filho, da filha de vocês? Fica na escola? Fica com o marido? Fica com alguém? Vocês se sentem indignadas quando alguém pergunta isso para vocês, porque o que você faz com seu filho? Ninguém pergunta para o marido de vocês o que ele faz com o filho, né? Então, como é que é a rotina de vocês? E conta dessas coisas aí que eu falei. Eu, né, como
mudei bastante, né? Quando eu descobri que eu estava grávida, eu acabei também mudando de setor na empresa. Então, fui para essa parte da interface digital da Cetrel e projetos de inovação. Então, eu estou 100% home office. Legal. E aí, no 100% home office, não é só flores, é muito legal, é um privilégio absurdo, né? Eu tá do lado da minha filha, mas assim, é uma correria, é um Deus nos acuda o tempo inteiro. Ela fica em casa comigo. Eu voltei a trabalhar, ela tinha 3 meses de idade, então o quarto dela virou meu escritório. Eu coloquei minha mesa, meu computador do lado do berço e fui indo, né? E agora ela tem um cercadinho que ela fica brincando aqui do meu lado, mas vira e mexe, eu fico andando com o computador, faço reunião em pé, com ela no colo. Ela acaba eventualmente participando de reunião também comigo. Mas meu marido, ele consegue me apoiar bastante nisso, né? Ele fica junto com a minha filha. Grande parte dos momentos, ele que me dá esse suporte todo. E de terça-feira, que no caso é o dia de hoje, Sim. que a gente está gravando esse podcast, é o dia que eu fico full time sozinha com a Tereza. Então, assim, é uma loucura muito louca. Mas a gente vai dando certo. Uma coisa assim que eu encontrei muito apoio foi com a minha equipe. Então, assim, minha equipe é composta majoritariamente de mulheres, apesar de eu ser a única mãe. Mas, assim, é muito legal ver que o pessoal entende também que não são só flores. E acaba me dando, assim, uma cobertura, vamos dizer, em alguns momentos. Então, às vezes eu não consigo, eu tô numa reunião, eu tenho que anotar alguma coisa, eu não consigo digitar porque eu tô com a Tereza. Aí vem uma outra colega e acaba me apoiando nessa parte. Então, assim, a gente se ajuda muito no trabalho. Isso é uma coisa que eu sou muito feliz, né, de ter esse espaço aberto de conversas. E aí, fora o home office, a gente faz encontros presenciais, né, da equipe. Então, uma vez por mês, a gente acaba se reunindo em São Paulo. Eu tô morando no interior de São Paulo, né? Dá umas 6 horas de viagem. Caramba. Então, aí quando eu vou para esses encontros presenciais, a Tereza fica, né, na casa da minha mãe com meu marido, e aí eu fico o dia inteiro fora, assim, e tem dado certo. E eu tô com uma previsão agora de uma viagem, essa dói o coração, que eu vou ficar uma semana fora, e aí eu já tô trabalhando mentalmente. Como vai ser passar uma semana longe da cria. Os ouvintes não estão vendo, mas nós 4 aqui estamos vendo. A Tereza está participando desse podcast aqui. Então nós estamos vendo ela aqui. Exatamente. E assim, é uma coisa que acaba acontecendo muito comigo, é a Tereza participar de reuniões, né? Então, a tela que ela é exposta é a tela do computador da reunião. Então, desde sempre, agora ela está aqui. Então, a primeira vez que ela participou de uma reunião foi o Amigo Secreto Virtual. Ela tinha 2 meses. O pessoal acaba entendendo bastante, assim. Eu me sinto bem respeitada, assim, com ela, estando junto. O pessoal não deixa de me considerar uma boa profissional porque Sim. eu tô com a cria no braço. Que era um medo que eu tinha, né? Felizmente, o nosso meio não é isento dos problemas do resto do mundo, né? Mas felizmente tem menos, né? Então isso Sim. certamente é bom para vocês. Acho que eu posso ir numa escala de idade dos bebês, o meu tá no meio aqui. Acho que começar, né, desde a parte da gestação, já estava em home office por conta da pandemia, né? Eu acabei engravidando no começo de 2021 e eu falo, graças a Deus estava de home office, porque se eu fosse para o escritório no primeiro dia, eu ia descobrir que eu estava grávida. Descobri, né? Iam saber que eu estava grávida, porque eu passei muito, muito, muito mal na gestação, nos primeiros meses. Então, eu lembro de várias vezes ficar, tipo, mal no sofá e, enfim, passar muito mal. E não consegui fazer nada porque, enfim, era o começo da gestação e depois melhorou. Então, nessa parte, eu acho que por todos os males, né, que a gente teve de pandemia e tudo mais, o home office foi muito benéfico para muita gente e principalmente para mim nessa parte da gestação. O neném nasceu no final de 2021 e entre aquelas
neuras de, meu Deus, vou entrar de licença, e agora? Quando que eu volto? Como que eu volto? Como que vai ser? São 4 meses. Aqui na Arcadas a gente tem a opção de estender por mais 2 meses a licença, que é opcional. E ainda, se você tiver férias, pode pegar férias. Eu falava, meu Deus, eu vou ficar 7 meses fora da empresa. E agora? Será que eu fico? Será que eu não fico? Meu marido também com uma consciência de não, acho que é melhor voltar logo depois dos 4 meses, né? Enfim, eu sei que nasceu o filho, eu falei, não vai dar. Tem que ser 6 meses. Se eu tiver férias, eu vou pegar férias, porque é uma rotina muito insana, é muito louco, neném, a gente não sabe o que faz. Eu acho que eu não sei a Ana, mas a Celina, eu acredito que não tem rede de apoio próximo. Aqui nós não temos também. Minha mãe mora em outra cidade, a família do meu marido também mora em outra, então a gente tem que contar muito com a vinda deles para nossa casa, ou eu ir, né? Eu acabo indo muito para casa da minha mãe. Minha sogra, graças a Deus, ajuda muito quando ela tá por aqui, ela consegue vir, tanto que hoje ela tá aqui com a gente. Isso desde o começo sempre foi essa rotina na licença, e meu marido viaja muito, então eu fico às vezes uma semana sozinha, mesmo com o neném bem, aí, enfim, é a rotina maluca. E aí, quando veio o trabalho, eu falava, nossa, como que a gente vai dar conta? Neném, a gente não tem ninguém aqui, vai ser babá, a gente vai achar alguém para ajudar, a gente vai colocar no berçário, a gente visitou N berçários aqui da região que a gente mora, e a gente teve a sorte de ter um aqui na rua de cima de casa que abriu turma para bebês na idade do meu filho, porque ele foi com 7 meses já para a escola. Então, quando eu voltei da licença, a gente acabou colocando ele na escola. E acho que em um mês que ele estava lá, ele já ficou doente, pegou bronquiolite, 4 dias internada no hospital. A gente não sabia o que fazer. E eu falava, meu Deus, acabei de voltar de trabalho, eu já vou ficar tudo isso fora. A gente fica maluca, né? Assim, será que a gente vai dar conta? Acho que o que mais passa na cabeça é, será que a gente vai dar conta? Porque não é a mesma rotina. A gente não tem mais todo aquele tempo disponível que a gente tinha só para se dedicar ao trabalho. Seja de noite, depois das 18, ou se eu quero acordar 4 da manhã, 5 da manhã para terminar alguma coisa. A gente não tem mais essa flexibilidade porque tem uma pessoa que depende da gente. Então isso para mim acho que foi uma das coisas mais difíceis de, tipo, tentar encaixar, falar, meu Deus, será que eu dou conta? E aí, aos poucos, a gente vai se encaixando. Hoje, o Diego tá com 1 ano e meio, ele continua doente, quando muda tempo, continua na escola, meu marido continua viajando, eu já perdi não sei quantos fios de cabelo por estresse e períodos de amamentação, mas é isso, né? É uma escolha que a gente fez e a gente vai lidando com essas dificuldades. Não é fácil, nem um pouco, mas a gente vai lidando com isso. Então, hoje essa é a minha realidade. Na equipe que eu tô hoje, né, na Arcades, ela tem uma quantidade muito dividida entre homens e mulheres. Eu sou a primeira mãe da equipe também, então eu fico muito feliz de poder ser uma referência, sabe, dar um suporte para quem tem esse mesmo desejo de falar que é possível, ainda que seja difícil, mas estamos aí para mostrar que a realidade existe. Eu tenho muita gratidão, né, de poder ter voltado, estar nessa equipe e ter reconhecimentos ainda nesse período, tipo, puerpério, 1 ano e meio de gestação, de bebê que acabou de chegar, a gente está esse furacão, e eu tive promoções nesse meio tempo. Então, para mim foi super gratificante de ter esse reconhecimento dentro da equipe e ser muito desafiador, né? Porque a gente tem uma promoção, tem responsabilidades, mas a gente quer sempre cumprir e entregar o melhor. E a gente tem um filho para criar, então a gente não pode esquecer disso. Enfim, essa é a minha realidade hoje. Mãe, graças a Deus, o Daniel aqui, ele faz, acho que tudo igual que eu faço, né? A gente divide tudo. Então, se eu tô aqui agora, ele tá fazendo tudo lá, ele vai pôr o neném para dormir e vai embora. E quando ele não tá aqui também, eu faço as mesmas coisas. Eu não viajo mais a trabalho, né? Como eu fazia no começo, campo. Eu não fico 1 semana, 1 mês em campo. Eu preciso, às vezes, fazer algumas viagens. Eu tento viajar quando meu marido tá aqui, porque se der alguma coisa na escola, ele tá aqui. E pro escritório, agora, eu fico
a gente tem uma rotina de 1 vez, 2 vezes por mês fazer essas reuniões presenciais. Então, eu tento sempre organizar para fazer isso quando ele está aqui. E se não dá, é tipo, chega cedo, sai cedo, chega tarde, né? Eu não vou chegar super cedo no escritório e acabo saindo mais cedo, porque eu preciso chegar a tempo de buscar ele na escola, senão não tem ninguém que busque, e eu que tenho que acabar levando, sabe? Enfim, essa é um pouco da minha realidade. Legal, caramba. Ana? Muita coisa. Bom, eu tive a bebê, então eu já tinha empresa, então nesse quesito né, às vezes tem receio de será que vou voltar da licença e o meu emprego tá lá, porque infelizmente as mães têm essa pressão, né? Eu trabalhei já em várias empresas que às vezes não esperava nem a mãe voltar da licença, já mandava embora, sabe? Então, bem complicado. Já tinha aquele convite, né? Aquela cartinha. Passe no RH, né, e esvazie suas gavetas. Exato. Então, esse receio, assim, eu não tive, porque eu era a minha própria chefe, né? Em contrapartida, não tinha, assim, como repassar muitas coisas. Eu tenho uma equipe, né, que me ajudou muito, a Vanessa, nossa, foi meu braço direito nisso tudo, me ajudou muito, mas mesmo assim tem coisas que eu que tinha que fazer. Não tinha como alguém, né, tomar esse lugar no momento que eu ainda estava no começo de ter tido a Elis, né? Então, eu comecei a trabalhar, eu lembro que eles tinham 10 dias, que eu estava numa reunião com um cliente, e diferente, assim, na minha equipe também, as reuniões em equipe, a Elis, a maioria das vezes está junto também, aparece e tal, e todo mundo já está acostumado, é até bom que às vezes quebra um clima, né? Sim. Aparece a criancinha lá dando oi. Ah, que bom. É gostoso. Agora, com o cliente, eu já tenho uma preocupação muito grande de mostrar, porque me parece, assim, não sei, que a pessoa vai perder a credibilidade, entendeu? Eu tô conversando, explicando um caso e de repente um choro de criança, então com isso eu sou assim completamente fico tensa. Então nessa reunião, eu lembro que ela tinha 10 dias, eu virei assim, era home office, né? Era virtual, virei a câmera para pegar tipo do meu pescoço para cima. Coloquei ela no peito e falei, minha filha, você fica aí quietinha, não abre a boca. Ai, meu Deus. Até a reunião finalizar, sabe? Suando frio com aquele negócio. Assim, sem se mexer direito, né? Assim, sem se mexer. Eu fiquei com o braço assim, torto, né? Com ela encaixadinha aqui, mas fica quietinha. Meu Deus. Então, comecei já com 10 dias dela, eu já estava trabalhando, fazendo reuniões e tudo. Aí, eu vim ficar em Ubatuba, morei a pandemia praticamente toda aqui, porque meu marido precisava viajar, trabalhar, também ele viajou para a Suécia, ficou acho que mais de um mês, nem me lembro direito, a Elisa era bem pequenininha, então foi meio que um choque, mas eu tinha minha mãe, então a gente veio para Ubatuba, e ficou morando a pandemia toda aqui, e ela me ajudando com a Elisa. Ela foi minha rede de apoio aí 100%. E quando fazia reunião até hoje, por exemplo, eu estou aqui em Ubatuba, eu vim passar uns tempinhos aqui, que às vezes eu venho para resolver algumas coisas e descansar um pouquinho, passar mais tempo com ela. E aí, até hoje, eu entro em reunião, a minha mãe já vai passear com ela lá no lago, ver os patos, eu falo, mãe, preciso de 1 hora, porque eu não posso ter barulho, é silêncio absoluto. Então, por tratar com o cliente, né, que aí eu acho que não tem como. Agora, com a minha equipe, não, é super normal ela aparecer. Ela está na escolinha desde 1 ano e 1 mês, porque foi o jeito, assim, eu queria segurar até ela aprender a falar, aquela história linda que a gente faz na cabeça, que a né? gente conta pra gente mesmo. Mas não deu, então com 1 ano e 1 mês ela foi para a escolinha, ela se adaptou muito, gosta muito da escola, até quando a gente veio ficar aqui na praia um tempo, ela fala, mamãe, quero voltar, eu tô com saudade da escola, ela ama. Então, o que facilitou, assim, né, essa separação, né? E faço as visitas de campo. Então, hoje em dia, minha vida é toda programada, das 9 às 17 horas. Eu tenho que fazer tudo funcionar nesse período. Então, desde trabalho, academia, médico, tudo que eu quiser dentro desse período. Meu marido, a gente divide também as coisas, né, as tarefas e tal, mas ele trabalha muito longe, então ele sai muito cedo de casa e volta muito tarde. Então, ou está viajando. Então, não tem jeito, eu tenho que assumir isso e colocar dentro da minha rotina para poder viver tranquilo, senão, né, não adianta.
Não adianta brigar, discutir, porque cada um tem a sua vida, Isso, cada um tem a sua realidade, não tem como. Não tem jeito. Então, eu tentei, como eu trabalho próximo do meu escritório, do lado de casa, a escolinha do lado, meus irmãos, minha mãe mora tudo perto. Então, às vezes eu estou em reunião e tenho que buscar ela, meu irmão sai e vai buscar. Então, tem uma rede de apoio boa. Isso ajuda muito. Então, eu assumi essa parte, né? Então, ela fica comigo, eu fico com a vida, né, para ser resolvida entre 9 e 5 da tarde. Todas as reuniões, tudo é feito nesse momento. Viagens, quando tem, eu repasso para a equipe, eu tenho essa possibilidade, né, de não ir, e o restante eu consigo fazer normalmente, não tem nenhum problema. Legal. Eu vou contar uma... Eu queria falar só... Desculpa. Não, claro. Eu queria falar dessa parte que a Lê falou, né, quando se descobriu grávida, e para mim me deu uma insegurança tremenda, assim, por mais que eu soubesse que são outros tempos, né, que as coisas são diferentes, mas me deu um cagaço. Eu fiquei morrendo de medo, de assim, e agora? Será que eles vão achar que... Não sei, sabe? E assim, por mais que a gente tá antenada, é empoderada, dá um medo, é uma coisa assim, surreal. E eu ficava mas pensando, é porque acontece, né? Exato, mas eu ficava pensando assim, Celine, você sabe que as coisas não são mais assim, né? Mas dá medo, e assim, eu fiquei com bastante medo. Eu lembro que quando eu fui conversar com o meu chefe, eu falei assim, mas não foi de propósito, tá? Tipo, não, isso, sabe? Eu não precisava. Não foi de propósito. Maluca. Nossa, assim, deu muito medo na época. E no voltar, a mesma coisa, né? Que nem a Lê falou agora, do tipo, eu tinha a possibilidade de ficar mais tempo, no começo eu dava aquele, não, acho que eu não vou pegar tudo. Quem dera a minha empresa tivesse mais tempo, assim, porque como é pouco tempo, né? Assim, sim, como passa muito rápido. Passa muito rápido. E assim, Ana, eu fico pensando, né? No seu caso, você é a sua chefe, né? Então, assim, é muito mais foda. Você que se puxa, você que vai dando os limites, né? Mas, ao mesmo tempo, você também não tem esse benefício, né? Se não tiver o cliente, ela não tem salário, né? Exato, por isso que com 10 dias não tinha outro jeito. Atrás, né? Tinha que fazer a reunião, tinha que explicar. E eu lembro que eu estava com a cesárea, eu tive problema, fiz cesárea e teve problema, uma inflamação. Então, conforme a neném mamava, tipo, vazava sangue. Meu Deus do céu! E aí eu na reunião, com aquela coisa, aquela dor no útero, né, de voltar. Sim, pelo amor de Deus, nossa! E não tinha jeito. Como é que eu vou falar assim, desculpa aí, mas eu tô com o neném, o problema é seu, né? Eu preciso do dinheiro e ele... Mas acho que é problema seu na nossa cabeça, né? Sim. Porque talvez se a gente falasse da situação, falar, claro. olha, posso remarcar para tal dia? Porque eu acabei de parir, eu tô mal porque minha cesárea não tá cicatrizada. Assim, eu acho que o mundo vai compreender, é na nossa cabeça que acha que não. Claro que a gente vê muita coisa negativa, né? Mas às vezes o falar, né? O cliente não tem nem ideia que você está com um bebê no colo, mas ele teria total empatia se ele soubesse. Exato. Então, mas é isso que eu penso. Assim, hoje a gente está num mundo onde é muito mais falado, é até um merchan, né? Você ser empático. Então, assim, é verdade. E aí, mesmo tendo tudo isso que acaba endossando a gente continua com esses medos. Porque a gente vem de uma história muito longa de privação, a gente vem de uma história muito longa de mulheres que são mandadas embora porque engravidaram, que engravidaram por interesse. Eu já escutei isso, sabe? Pelos benefícios da empresa. Então, assim, eu acho que inconscientemente isso fica muito, muito preso na gente. A minha irmã mais nova, aconteceu bem próximo de mim, minha irmã mais nova, quando passou o período de... Depois que a gente volta de licenças, a gente tem 2 meses de estabilidade. Passou o período de estabilidade, ela foi demitida. Então, assim, dava muito medo, né? A gente não conseguir. Total. E acho que só para complementar, um ponto que a Ana colocou, que é o horário que você se tem a fazer o trabalho, tipo, das 9 às 17. Eu acho que, assim, independente, a Ana faz esse horário dela, mas acho que a gente aqui, a gente tem um horário CLT, só que, cara, como a gente tem que conseguir ser tão
produtiva em menos tempo. É. Porque a gente, às vezes, não consegue ter uma carga de 8 horas. A gente, sei lá, vai ter que ou buscar antes, ou levar depois, ou porque o filho tá doente, ou porque, enfim, não são todos os dias 100%. E quando a gente tá para trabalhar, ou pelo menos eu senti isso, sabe? A gente tá ali para trabalhar. Então, tipo, parece que o mundo se fecha e fala, agora eu trabalho. E você fica lá, beleza, acabou. Nossa, consegui fazer tudo isso em só isso de tempo. Não, e a gente quer correr, né? Sim, de um jeito desesperado. Vai ter que render muito. Calma. Exatamente. Mas eu acho que o ser mãe acabou deixando a gente muito mais produtiva, porque a gente sabe que não vai ter todo aquele tempo. Exatamente. Você tem que, dentro desse bom. intervalo, resolver o que você quer para resolver, porque depois não tem chance. Custe o que custar, tem que fazer agora. Isso mesmo. Nossa, Lê, é muito verdade isso. É muito verdade Não isso. é? Nossa, Eu me pego muitas vezes nisso. E às vezes até mesmo que, sei lá, a criança dormiu, você fala, vou tentar fazer. Só que o cansaço é tão grande, porque a função maternar é cansativa demais. Então, você não aguenta. Você até tenta, mas não vai, entendeu? Não tem jeito. Não dá. Tem dias que não dá. Não, aqui em casa, então assim, na rotina da gente, meu marido que faz a comida, né? Então, quantas vezes eu tô comendo assim na frente do computador para conseguir pegar meu horário de almoço para eu ficar com a Tereza, sabe? Então, assim, várias vezes a gente acaba abdicando do nosso tempo, assim, para conseguir ter um tempinho maior com o neném, né? Então, assim, com certeza. Tudo vai mudando, muda demais a dinâmica. Exato. Ou, por exemplo, no comecinho, eu trabalhava muito depois do horário. Porque era quando a Tereza realmente embalava no sono, e aí eu conseguia render pra caramba. E aí, nossa, deu muito certo. Agora eu já consigo ficar no horário comercial mais normal. Mas assim, no começo da minha adaptação na retomada do trabalho, eu acabava trabalhando bastante fora do horário comercial. Porque era quando... Meio que para compensar, né? Meio que para compensar. E aí, quando você via, você estava trabalhando muito mais. Isso, E aí você fala, caramba... Eu até brincava que eu ia comprar um reloginho de xadrez para ficar batendo, assim, quanto tempo que eu trabalhava. É boa, E internamente, eu achava sempre que eu estava devendo, né? Aí vem aquela coisa. É a culpa. Ai, nossa, mas será? Eu acho que não... Acho que não estão me vendo ali online. Não estão me vendo online. E agora? Exato. É muito ruim isso, né? Muito. Mas isso de não trabalhar depois, no começo tinha muito isso, que a Ana falou, de tipo, ai meu Deus, tô tão exausta que não consigo. Eu consigo fazer isso quando meu marido tá aqui. Parece que quando ele tá aqui, fala, nossa, tem, tipo, beleza, posso ficar mais tranquila. Porque a gente sabe que vai ter alguém enfim, pra olhar também, mas quando eu fico sozinha, faço tudo, eu acabo sendo menos produtiva durante o dia, porque tem que levar na escola, buscar, aí ponho pra dormir e falar, tá bom, agora eu janto, come rapidinho, agora eu ligo o computador, aí eu trabalho, vai embora. Mas tipo, não dá pra fazer isso 5 dias da semana, quando eu tô sozinha aqui, eventualmente, porque também chega no fim de semana eu morro, ou eu vou ficar doente, porque a minha imunidade vai lá pra baixo, porque a gente não tá dormindo direito, porque enfim, a gente não dorme direito, porque tem que ficar meio que acordando de madrugada, porque o neném às vezes acorda, ou porque você fica preocupada querendo olhar na câmera, ver se tá tudo certo, enfim, não dá, não é saudável, tá bom? Quem estiver escutando isso, por favor, não faça, ou faça consciente, faça menos, porque a gente sabe que às vezes é necessário, mas, né, a gente tem que se cuidar também. Nossa, super. Agora que a Tereza ficou doente, nossa senhora, e aí a madrugada toda tossindo, e aí você fica assim, você fica acordada, você fica alerta, né, não tem como. Aí você chega a trabalhar, só a pura olheira, o cabelo só o coque. Nossa, é difícil. Exato. É difícil. E você tem que estar, né, produzindo. Plena, né? É isso aí. Plena. Eu tive uma reunião, acho que foi essa semana, agora nem lembro, eu fico muito perdida nos dias. Aí falaram, nossa, mas tá cansada, né? Eu falei, não, é que eu só não dormi bem mesmo. Tá cansada, vem você no meu lugar aqui, pô. É engraçado. Ai, meu Deus. Queria perguntar para vocês de loucuras, né? Então eu vou contar uma ou duas minhas aí, eu tenho muito mais, né? Eu vou contar uma ou duas só. Esse negócio da câmera, eu não desgrudava o olho da câmera de jeito nenhum, eu ficava com essa câmera ligada, era um modelo provavelmente diferente do que vocês têm agora, né? Mas assim, eu não de modo algum eu saía com aquele negócio na mão.
Essa era uma loucura bem grande. Outra, assim, quando a gente soube que a Lilian estava grávida, né? Falei, é o seguinte, você não vai abastecer o carro, eu vou abastecer os carros. Você não vai, esse negócio de esmalte, shampoo, pode jogar tudo fora, não vai abrir um esmalte, acetona, nem pensar. Você vai cuidar da alimentação. Eu vou comprar as comidas aqui, não vai ter nada de processado, não vai ter nada de agrotóxico, não vai ter nada. Tava com feed em casa. Só faltava isso, aqui eu não tinha, se eu tivesse eu fazia isso. E é tudo negócio de, sabe, área contaminada, né? Então eu tirava as coisas que eu chegava, assim, deixava tudo bem longe, quase botava fogo, né? Não chegava tanto, mas eu pensava. Então eu era bem maluco, né? Sou meio maluco ainda, mas nesse momento eu tava mais maluco ainda. Mas e vocês? Conta algumas loucuras que vocês têm, por conta também do que vocês conhecem, né? De áreas contaminadas e sei lá. Vocês não tomavam esses cuidados malucos meu aí? Vocês iam abastecer o carro normal? Ia, normal. Abastecer o carro, fazer a unha. Tudo normal. Eu acho que quando o Marcão contou isso, eu não sei, eu devia, tipo, ou estar fazendo a unha ou abastecendo. Aí eu falei, nossa, eu sou a pior mãe do mundo. Olha onde eu tô. Eu fiz as duas coisas também. Ixi, olha aí. Com uma menor frequência, abastecer o carro, porque agora eu tava andando menos de carro, assim. Como eu tava home office, eu só andava de carro para ir nas consultas. Mas assim, no mercado eu acho que eu não fui, eu não lembro. Porque tava muito na pandemia, então a gente pedia muito por aplicativo. Isso também, né? Pior ainda, né? Mercado, eu nunca gostei muito de mercado. O mercado tem meio uma fobiazinha, eu assim. Adoro. Então, meu marido válvula sempre foi... de escape. Então é do meu marido, adoro. Ele que vai. Então, assim... Mas, assim, para mim, a gestação foi o período, sem dúvida nenhuma, mais saudável da minha vida. Eu me alimentei super bem, que eu me exercitava com frequência. Então, assim... Nesse quesito, eu fui bem à risca, assim. Então, eu fiz muito exercício, estudei pra caramba, então, assim, eu fui bem nerdona. Mas vocês faziam trabalho de campo, grávida? Então, no meu caso, não. Não. Você chegou a fazer, Ana? Eu fazia. Nossa. Menos, mas fazia. Uhum. Mas, então, mas você sabia dos contaminantes que tinha no site? Porque eu trabalho numa área que tem organoclorado. E aí, quando eu soube que estava grávida, eu falei, eu não vou, não vou nesse site. Eu já não ia muito, mas tinha atividades que eu poderia acompanhar e eu não fui, porque, enfim, não ia me colocar em risco. No meu caso, eu não sabia, né? Não, porque é para investigar, para saber o que tem, para poder construir alguma coisa e tal. Então, era tudo meio... Mas aí tomava um certo cuidado a mais, né? Não ficava ali tanto em contato, mas ia no ambiente. Caramba. A planta que eu estava antes, ela não permitia também, na época, gestante ir para o site. Entendi. Mas falando dessas coisas de loucuras, talvez não no período, né, gestação, mas uma loucura minha, câmera eu sempre olho, a gente dorme com a câmera ligada até hoje, no celular mesmo. Acho que isso nem é uma loucura, já virou tipo um hábito mesmo. Mas a gente nem considera loucura, só me lembrei do que você falou aí. Mas eu sou a louca, acho que da rotina e de escuro. Gente, quando eu ia para casa da minha mãe ou na minha sogra e o meu filho já dormia sozinho no quarto, né? Se entrasse uma fresta de luz, eu ficava maluca. Eu comprei papel pardo, comprei cartolina preta. É uma loucura, realmente. Exato. Eu vedei a tela do banheiro aqui do meu quarto, porque entrava muita claridade, entrava na fresta da porta. Caramba! Eu forro a janela do quarto do Diego até hoje, porque entra muita claridade na janela, 5 da manhã tá tudo claro e, tipo, pra mim tá claro, o bebê vai acordar. E eu falava, meu Deus, pelo amor de Deus. Eu não gostava do barulho. Não, o barulho aqui eu moro perto da Castelo, então fica barulho do ruído branco, porque eu também sou a louca do ruído branco, meu filho dorme ouvindo som de cachoeira. Sim, senhora. Eu gosto do ruído branco, o ruído branco funciona bastante pra mim, mas pra mim o da cachoeira não funciona. É o chiadão mesmo. Então, esse é nas sonecas da tarde. Mas enfim, agora quando eu vou para casa da minha mãe, a gente comprou
pano blackout, ele ainda passa um pouquinho de luz, mas a gente põe tipo uma fita 3M com feltro, assim, né? E um velcro, então a gente gruda. Caramba, então realmente. Gente! Se um dia eu vou me desapegar disso, não sei. Mas eu continuo fazendo porque ele dorme. Tá ótimo, né? É Que o loucura. que importa, né? É o que importa. Mas Isso é o que aqui, importa. imagina, Nossa aqui Senhora. quando o sol baixa, fica escuro, quando ele volta, tá claro. Não tem blackout Não nem tem. nada. O máximo que a gente faz é deixar na sala uma penumbrinha. Então, a luz da minha sala, nunca mais foi acesa. Só fica o abajur, assim, para ficar a penumbrinha. Isso realmente a gente faz. Pouca luz artificial, né? Pouca luz artificial, isso a gente faz. Mas no meu quarto, por exemplo, não tem cortina. Porque eu gosto muito de acordar com a luz vindo. Então, a Tereza, às vezes ela acorda, ela fica assim em cima de mim, a gente faz cama compartilhada. Ela fica assim em cima de mim, e quando tá começando a amanhecer, aí ela sabe que ela pode acordar. Aí ela acorda de verdade. Gente, Mas do céu. eu tenho gostado muito de acordar cedo, assim, bem cedinho, render o dia. Eu moro na frente de um rio, então, assim, é bem gostoso. Sai pra fazer caminhada. De repente tem um cavalo relinchando ali, pastando na prainha. É uma loucura. As siriemas gritando. Sério. Acordar às 6h30 e acordar às 7 horas, pra mim faz muita diferença. Sim. O meu humor. Eu acordo antes por conta, enfim, de ter que fazer as coisas. Sim, mas no sim. fim de semana, Ai, quando eu adoro. ele dá de acordar muito mais cedo, assim, eu fico, meu Deus do céu, dorme mais um pouco. E hoje em dia, na idade que ele tá, ele só faz uma soneca, que eu também sou a louca da soneca. Ele só faz uma soneca durante o dia. E é o único momento que eu posso fazer as coisas em casa, seja almoçar na paz, né, eu e meu marido, ou, enfim, arrumar a casa, lavar uma roupa, lavar uma louça. Então, é difícil. E, tipo, se ele acorda muito cedo, oh, meu Deus do céu, só vai Desregula ter... tudo. Ai, eu já fico maluca, Marcão. É. Nossa, eu sou muito maluca nisso. Eu com a rotina eu também fazia assim. Eu É. não sei como é que vocês são, né? Mas eu levantava junto. Vai dar de mamar? Vou lá junto. É o seio esquerdo. Tá anotado aqui, é mamado. É o seio esquerdo e demorou tanto tempo. Eu tentei fazer isso, mas acho que eu perdi nos primeiros 2 dias. Não dá. A gente Eu nem pensei em fazer isso, porque assim, quando eu dava um, o outro já ficava doendo. Então, tipo, eu tinha que dar o outro. Então, eu já sabia. E aí, meu marido, ele acordava junto no começo, mas eu ficava puta. Porque, assim, se eu fosse ele, eu estaria dormindo. E aí, ele ficava acordado, meio zumbizão. Porque não tem o que fazer, né? E eu falei, mano, fica lá só anotando e controlando o tempo. Esse pode, né? Nossa, eu ficava muito irritada. Você pode dormir, dorme. E ele lá, naquele companhia, tal, super bonitinho, e eu brava. Ai, gente. Ai, é difícil, né, Marcão, acertar nessas horas. Pois é. Não, acho que na primeira consulta, com 2, 3 dias, 5 dias, sei lá, no pediatra, eu falei, viu, meu amigo, e quanto tempo tem que fazer não sei o quê? E qual é a temperatura do banho? Não é para pôr a mão, qual é a temperatura? Aí ele, lá pela 10ª pergunta, ele, você é engenheiro, né? Eu falei, como é que você sabe? Perguntando, anotando tudo. Eu tinha uma professora de geologia que aí a filha dela ela contando uma história, né, que a filha dela tinha refluxo. E aí ela chegou pro pediatra, né, por causa do refluxo, e o pediatra falou assim, olha, você tem que deixar a cama inclinada a 15 graus. Aí ela foi lá com a bússola, inclinou 15 graus a cama, e a criança escorregava na cama. E aí ela pegou e foi falar com o pediatra, tipo, mano, como assim 15 graus? Não funciona. Ele, não, é só inclinar um pouquinho, assim. Ela, mas eu medir, ele não tem que medir. É só inclinar um pouquinho. Você não falou 15 graus, pô? Exatamente. Essa sou eu. Olha, eu sou bem desapegada com essas coisas assim. Eu sou mais fluida, vamos dizer. Não, tá certo. Eu que sei lá. Tipo assim, eu ganhei a Tereza em casa, né? Foi um parto domiciliar, tudo. Caraca, e aí só foi sair de casa depois de 6 dias. A gente foi na pediatra, tudo bem tranquilinho, bem de boa, tudo. Então, assim, foi bem, bem suave. Legal. Não, tem, tá certo. tem muitas interferências, vou dizer assim.
Com bem menos loucura que as minhas, com certeza. Não, mas pra muita gente ter o parto domiciliar foi muito louco, né? Então, assim, meu pai e minha mãe nasceram em casa, que eles moravam em fazenda. Então, aí, quando eu fui contar pra eles, aí minha mãe ficou meio assim, mas mamãe, onde você nasceu? Ela em casa. Eu falei, então, a diferença é que agora é tudo bem mais controlado, vamos dizer assim. Mas você queria, você planejou dessa forma? Planejei, quis. Legal. Nossa, estudei pra caramba. Então, assim, foi um negócio que... Ai, foi muito maravilhoso, assim, ver a potência que a gente tem. Então, e você não tomou nada? Nada. E aí isso era muito louco, porque depois que você pare, vem uma coisa dentro de você que, assim, eu me sentia a pessoa mais poderosa do mundo. Porque eu falava, caramba, saiu um neném de dentro de mim. E, tipo, nossa, que loucura! Nossa, eu juro, eu queria, assim, correr uma maratona depois. Eu tava muito empolgada, E aí as enfermeiras, não, olha, você não pode fazer esforço. O que é fazer esforço? Isso que você tá fazendo, não é pra fazer. Eu falei, tá bom, desculpa. Eu tava muito empolgada, fiquei extremamente empolgada, assim. Eu tenho gatilhos até hoje, quando eu vejo relatos de parto, eu fico, ai, gente, que saudade que dá. Porque é muito legal. Olha, assim, quem estiver me ouvindo, eu recomendo muito que tenha seu filho com parto normal, se possível, porque é uma experiência, assim, Eu não tive coragem, Celine, nem um pouco. Primeiro eu queria, aí a minha neném era muito grandona, eu sei que é mito e tal, mas aí até o médico do ultrassom falava, você vai ter parto normal ou cesárea? Eu falei, normal, lógico. Aí ele, não, mas normal, ele falou, por quê, né? Aí eu falei, porque é bom, né? Melhor, tal. Ele, melhor pra quem? Olha o tamanho da sua criança, você vai sofrer. Aí eu já fiquei desesperado. Aí as idas no final da gestação, né, que como a neném era muito grande, eu ficava meio cismada, tipo, ai, não tá mexendo. Aí meu marido, eu corria pro hospital. Aí chegava lá, tá tudo bem. Aí chegava em casa, não tá mexendo, corre pro hospital. Várias vezes isso. E aí nessas idas eu via as pessoas grávidas, as mulheres, em trabalho de parto, aquela gritaria, e aquilo foi me consumindo de um medo. Aí eu agendei a minha cesárea. Eu falei pra mulher, que dia que eu posso ter? Eu não esperei nem estourar a bolsa. E aí ela falou, pode ser no dia tal, né? Então tá, então agenda. E aí eu morrendo de medo da bolsa estourar, que eu não queria passar por aquilo tudo, sabe? Graças a Deus não estourou. Eu fui pro hospital, deu tudo certo. Maquiada, tiramos uma foto, vamos ali buscar o bebê e já voltamos. E deu certo. Depois veio o porém, né? Que a cicatriz e tudo mais, né? Mas o parto em si eu não senti nada. Eu acho que, assim, é uma coisa que acontece muito. Uma amiga minha ficou grávida, tinha 2 semanas de diferença de gestação. E ela tinha essa questão como que ela visualizava o parto normal, que é muito isso, a dor, os gritos, e como a gente é invadido pela televisão, como é endemonizado, entre aspas, o parto normal. Assim, tem muita informação de serviço, né, de que a mulher tá lá morrendo, e que é horrível, e que, nossa, você vai ficar toda Sente muita dor. O depois Mano, você também. sente, assim, e é muito louco, porque dói, óbvio que dói pra caramba, mas assim, do mesmo jeito que veio, você nem lembra mais que doeu. Quantas horas de trabalho de parto? Olha, parto? eu juro, eu tive... A parte do trabalho de parto ativo foram 4 horas, mas que eu comecei a sentir contração, do começo ao fim foram 10 horas, mas trabalho de parto ativo mesmo foram 4 horas. Então foi relativamente rápido. Mas assim, eu lembro muito mais da dor da minha tatuagem atrás do joelho, que doeu pra caramba, do que a dor de parir a Tereza. Juro, assim, eu não tenho vontade de tatuar atrás do joelho de novo, porque, nossa, deu muito, mas parir de novo eu super quero. Nossa, mas isso de estudar sobre o parto, eu acho que é muito, muito importante. Eu estudei por cima, tipo, por mim podia ser o que tivesse que ser, acabou sendo cesárea. Minha bolsa estourou, enfim, fui para o hospital, horas de trabalho de parto, horas esperando, zero dilatação. Fui para cesárea. E aí, assim, mas eu sabia o que podia acontecer em ambos os casos, sabe? Tanto do parto normal como da cesárea. Mas eu acho que o meu subconsciente sempre me encaminhou para a cesárea com esses medos que ficam na cabeça, sabe? Eu cheguei a visitar a maternidade. Eu não queria parto em casa, eu queria, tipo, um hospital. Na minha cabeça, segurança com médico e tudo mais. Mas super acho incrível quem faz em casa. Fui, visitei, aí
enfim, o quarto do hospital cheio de coisa para você se segurar, para você sentar, a cama, o céu estrelado, a banheira, Ai, muito não sei o chique. quê, muito chique. Nem entrei, nem visitei. É. Mas, Fui então, uma outra coisa, direto. aqui em Sabina, onde eu tô, então, assim, na região, a gente não tinha isso, né? De um hospital com uma Exato. sala massa e tudo mais. Então, eu não tinha essa possibilidade. Então, ou eu ia para Rio Preto, ou eu ia para Bauru, que fica 1h30 de distância, e eu falei, ai, Nossa. mano, não. E eu já tinha muita vontade de ter parto em casa. Tenho um monte de amiga que tinha parido em casa. E aí, quando eu descobri o coletivo, eu falei, ai, fechou. Só que meu marido morria de medo também, Pô, né? Falei, ai, nossa. mano, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou Exato. convencê-lo? Porque ele Aí tem que dá ali participar lavagem ali, né? cerebral, né? Sim. Filme do renascimento do parto, mostrando as coisas. Tudo que eu lia, eu passava para ele. Podcast a rodo também, para ele ir conhecendo as evidências. Tem muita evidência, né? De como é bom e como funciona. Só que, assim, tem o básico, né? Para você ter um parto domiciliar planejado, você ter uma gravidez de risco habitual e você tá à distância de um hospital de referência de até 30 minutos no horário de pico. E aqui, eu moro num lugar onde é muito suave chegar no hospital em 25 minutos. Então, assim, eu preenchia todos os requisitos da Santa Casa. Então, assim, eu preenchia todos os requisitos. Então, assim, existe todo um controle, né, para você poder ter o parto de maneira segura em casa. Então, veio uma equipe, né, com 2 enfermeiras obstetras, uma doula. Então, assim, estava tudo preparado, bem assistida, acompanhada. As meninas vinham com todos os equipamentos, tal. Então, assim, eu fui mostrando para ele foi entendendo e foi vendo que sim, não é só ali nascer, né? Não é só ali nascer, exatamente, como foi com a minha mãe e com meu pai. Então, assim, tinha todo o amparo, né? Mas foi muito legal poder ter acontecido tudo aqui em casa. E foi muito chocante a hora que foi todo mundo embora. E aí tava eu, meu marido e um neném. É mesmo, né? Porque não rola nem as enfermeiras. É verdade, né? Não tem, faz assim, faz assado. E aí tava nós 3. E aí eu, tipo, meu Deus. Daí das 24 horas. Nossa, foi muito louco. Eu acho que eu sofri muito mais na primeira troca de fralda dela, que tava sozinho, do que na hora de parir. Banho. O banho é difícil. Banho depois de 3 dias. Porque o primeiro banho não foi nem nós que deu, foi a enfermeira lá exatamente. que magicamente deu banho na criança. E as enfermeiras seguram assim, né? De um jeito que fala, como tudo especial. O pessoal é bom, né? E eu Exato. Eu fui dar banho na minha filha, eu mesma, depois de um mês. Eu não dava, eu morria de medo de machucar. Aí quem dava banho era meu marido e a minha mãe depois começou a ir para ensinar, para eu ir pegando, né, o jeito. Mas aí depois de um mês, assim, ele tinha ido trabalhar, ficou só eu e ela. Aí ela fez aquele cocô por tudo. Eu falei, e agora, né? Somos só duas, como é que nós vamos fazer? E aí tive que dar banho. Tomar banho. Aí dali pra frente eu perdi o medo. Ai, que bom. Uma coisa que eu não fazia e não conseguia era limpar o coto. Gente, não conseguia. Aí era o meu marido que fazia. Limpar o umbiguinho, até que quando caiu, falava, meu Deus do céu, dá uma aflição danada. Nossa, da Tereza caiu muito rápido, fiquei chocada. Tipo, 4 dias caiu. Nossa, caiu muito rápido. Muito rápido. A Lilian tinha planejado a cesárea também, igual a Ana Lígia, né? Pensou a mesma coisa, né? O pensamento foi igual. E só que a bolsa rompeu uma semana antes, alguma coisa assim, né? Um tempo antes. Daí eu e a minha cunhada, a irmã dela, falando, olha, já que tá assim, né? Vamos tentar fazer o parto normal e tal. Não, tá bom, vai falando, convencemos. 24 horas depois, ou 25 horas depois, teve que fazer cesárea, porque... ela ficou sofrendo e não... Isso, passou pelo pior dos dois, né? Assim, que tenso. E é muito ruim esse momento da espera, de você estar ali, aí ficam te avaliando, é horrível, super não sei o que, vai pra sala, vai pra outra sala, não sei o que. Eu morria de medo disso, assim, de agonia. Sim. Porque, assim, no meu parto, ninguém encostou em mim em nenhum momento. Não fui medida de dilatação nenhuma, não faço a menor ideia. A hora que a equipe chegou, quanto de dilatação tinha. Enfim, nem nasceu. E tem outras maneiras, outros sinais que o corpo
de que você tá com dilatação, a sua anca aparece um triângulozinho, enfim, as médicas, as enfermeiras, elas conseguem ver sem precisar ficar fazendo exame de toque. E aí as minhas amigas, né, que tiveram neném no hospital, elas falando dessa rotina do... É muito desagradável. Ai, muito triste. Sim. Muito. Porque você tá muito sensível, você Pois tá é. assim, mano... Fala, gente, agora relaxa. Mano, para, não. Tô sofrendo aqui. Ai, que tenso, socorro. Pois é. E os seus maridos tiveram licença? Essa é boa pergunta. É uma boa. O meu aqui, ele teve os dias padrão, por lei, que foi, acho que são 5 dias, 5 alguma coisa dias assim. corridos. Nada, né? Nada, que é basicamente o que eu fiquei no hospital, porque o Diego precisou ficar uns dias a mais no hospital, então em vez de sair com 2, acho que a gente saiu com 4. E aí você faz o quê? Um dia com o pai em casa. Uhum. Gente, Chora, né? Você e que o neném. desespero. Aí ele pegou alguns dias de férias, acho que foram 10 dias de férias, ele ficou 15 dias aqui. Mas é que a empresa dele não tem essa opção de empresa cidadã. Hoje aqui na Arcadas, os pais, eles têm direito à licença paternidade estendida também. Não é igual da mulher, mas acho que são, sei lá, É uns um 20 mês mais dias, um mês de férias, eu acho. É, exato, é muito bom. Nossa, maravilhoso. Não, quando eu descobri que era 5 dias corridos, ele socorreu meu marido dá aula na terça, a Teresa nasceu numa quarta, ele faltou. Porque você não vou ficar aqui sozinha agora já. É lógico, imagina. Gente, não, uma loucura, uma loucura, uma loucura. E É muito triste isso, né? Marcão, você teve licença? Felizmente eu tive, né, o privilégio de trabalhar na família, na empresa da família. Então eu falei, quer saber, eu não vou e pronto, ponto final. Aqui em casa, meu marido teve os 5 dias, né? E depois acho que ele pegou férias, porque eu lembro que ele ficou quase um mês comigo e com a bebê, né? É muito necessário. Muito. E é pouco, um mês é pouco, né? Porque a gente pouquíssimo, tá num... Nossa, é muito difícil esse começo. Não, Com os 15 dias começa as cólicas, aí a gente sem dormir, que nem um zumbi, né? E tendo que fazer assim, tudo. O útero, ele contrai, né? No começo da... Então, a gente também sente muita dor. Muita dor, né? Você tá amamentando, o útero tá contraindo porque ele tá voltando pro tamanho normal. Então, assim, a gente dói tudo, né? Tá toda dolorida, independente da via de parto, a gente tá super dolorida. O neném tá descobrindo o mundo e você descobrindo o neném. O peito dói porque você tem apogiatura, para amamentar é um sacrifício. Assim, é muito foda. E você ter esse apoio é essencial, né? E aí, alguém vai lá e fala, não, 5 dias corridos e tá tudo bem. Exatamente. E até os 4 meses, né, da mulher, 4 meses. É pouquíssimo. Você vê, pouquíssimo. É pouquíssimo. Tipo, o neném tá começando a virar, nem sei qual que é a época que vira. Tá começando a ter mais controle, começando a ter um cervical controle do mínimo. pescocinho, É muita coisa que acontece. Fala, meu, como que 4 meses eu vou deixar um serzinho desse, sabe? É muito difícil. Não, é muito difícil. Eu não sei pra a Ana, né, que já falou que desde o começo já engatou assim no trabalho, também era sua empresa própria, mas não sei você, Celine, quando você tava para voltar, se você tinha muito falar, meu Deus, como que vai ser agora? Eu ensaiava. O quanto que isso se afetou e o quanto afetou. No meu caso, eu fiquei muito ansiosa. E aí combinou de juntar a volta ao trabalho, o início da creche, neném doente, tipo, e eu acabei parando de amamentar. Então, por conta de tudo isso de estresse, sabe? O Diego já não estava mamando tanto, porque eu já tinha que dar complemento com fórmula, então foi tipo uma coisa atrás da outra. E aí, tipo, isso mexeu muito comigo, muito, muito, muito. Tipo, voltar esse estresse, saber como que vai ser, enfim, um monte de coisa junto. Tipo, pra mim isso foi bem difícil. Sim, nossa, eu podia, será que eu podia ter feito diferente, ter esperado um pouco mais? Total, a culpa que não morre. Sim. Nossa, é intenso. Aqui em casa, meio que eu fazia alguns ensaios, e aí cada vez que eu conseguia algum marco, eu ficava muito feliz de conseguir ler alguma coisa, de escrever alguma coisa, e mostrando para mim que eu era capaz de estar com o neném e estar conseguindo fazer alguma coisa. Então, assim, eu ligava para minha mãe e falava assim, nossa, mamãe, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, sabe, assim, eu tava falando com a minha mãe, mas eu tava falando para mim, que eu conseguiria voltar a trabalhar com uma bebê em casa. E é muito louco a nossa cabeça, né?
como que funciona. E assim, Tereza, que nem agora, ela tá brincando, mas antes ela ficava deitada. E aí eu fazia igual você, né? Colocava a almofada de amamentação na frente aqui, encaixava ela pequenininha, que eu voltei... Ela tava com 3 meses. Eu tirei licença antecipada porque eu tava com muita dor. Eu tive diástase, uma diástase bem, bem grande. Então, quando eu sentava para trabalhar, meio que ela abria um pouco mais, aí era horrível, assim, os músculos do abdômen, reto abdominal, né? Ficaram bem separados. Nossa. E aí eu não conseguia trabalhar sentada direito, doía muito. E aí, já com o barrigão gigante, aí eu acabei antecipando a licença. Então, quando eu voltei para trabalhar, a Tereza estava com 3 meses só. Não, então, eu ficava fazendo esses artifícios, assim, colocava aqui, trabalhava com ela no canguru, funcionou bastante vezes, assim. Então, assim, a gente vai se adaptando, e criando artifícios, né? Sim. Então, isso para mim funcionou. O lance da creche é uma coisa, assim, é uma questão, porque eu quero, né? Tô conseguindo, ainda bem, deixar a Tereza aqui até 1 ano de idade. Então, meu marido, ele trabalha fora só na terça, mas ele acaba tendo trabalho home office durante a semana, né? E aí, mas de qualquer forma ele me ajuda, ele faz o que tem que fazer, né? Porque ele é pai e proprietário dessa casa também. Porque eu trabalhava durante o horário comercial, ele ficava com a Tereza, e aí à noite eu ficava com a Tereza e ele ia trabalhar. Então, assim, teve uma época que foi bem complicada e a gente ficou pensando, e aí, né? Ninguém dorme, porque, né? Ninguém dorme. Você tá com a criança ou trabalhando, né? Então assim, a gente começou a ter uma vida muito zumbizona. Agora que a gente conseguiu encaixar melhor a nossa rotina. Mas assim, a gente tá vendo a evolução da Tereza, que tá bem... Vocês estão olhando tudo, né? Isso é incrível. Sim. Nossa, é incrível. E assim, a Tereza, ela começou a fazer tudo muito rápido. Ela fez 6 meses, começou a gatinhar, ela tá com 8 meses agora. A gente consegue andar com ela, ela segurando só uma mão nossa, ela já dá uns passinhos. Então, assim, ela é muito, muito ligeira, bichinha. É um baratinho, a gente tá conseguindo acompanhar bastante coisa. Então, assim, mesmo que a empresa não fosse empresa cidadã, eu consegui ter esse privilégio e estou conseguindo de estar acompanhando ela nesse período. Isso está sendo, assim, maravilhoso. E não tem o que pague, né? Porque cresce e muda muito rápido. Nossa, e a gente piscou, perdeu, né? Então, estar junto, assim, não deveria tem preço. Não tem preço. Não tem. E é isso, né? A gente tá com o neném com febre, tá segurando aqui, participando de reunião, bichinho fervendo e junto. Mas também não é tudo as mil maravilhas, né? E vocês não tem ninguém para ajudar aí, né? Não. Então, é uma correria. Eu tenho família aqui, tia e prima, elas têm... Cada uma tem sua vida. Minha tia trabalha mais do que eu ainda, minha prima também. Então, assim, acaba sendo meio puxado. E às vezes, por mais que você tenha, vocês vão chegar nessa fase, ele está fazendo quase 3 anos já, né? Tem uma fase que ela não aceita ninguém. Ela só quer a mãe. Tudo é a mãe. Então pensa no bagaço que você fica. Vai chegar. A gente vai ficar mais bagaço ainda. Mais bagaço ainda. É para dormir, é para comer. Então, hoje, por exemplo, eu tinha uma reunião com o cliente 2 horas. Era online e tal. Entrei na reunião, ele combinou comigo que queria que eu falasse, tal. Ele falou, Ana, te chamo daqui 15 minutos. Aí eu falei, tá bom. Nisso, ela começou a chorar. Eu falei, é sono, é a hora da soneca. A minha mãe tentando fazer ela dormir, não conseguia, porque ela queria eu, né? E ela mama ainda, então ela queria o peito para dormir. Nisso, falei para ela, Elis do céu, 15 minutos para mamar e dormir. Tem que mamar e dormir. Rezando. Na corrida contra o tempo. Graças a Deus, mamou, dormiu, consegui fazer a reunião. Deu 14 minutos. Ainda passei uma maquiagem, porque você tem que estar, né, daqui para cima em ordem. Tirei a olheira e boa.
e deu certo. Mas é engraçado. Corre, né? Cronometrado. Mas tudo isso, é uma grande maratona no fim, absurda. Sim. Eu tive até um piripaque esses dias aí de tanta atenção, porque é tudo muito cronometrado. Sim. Como é que com uma criança você vai falar você tem 12 minutos para mamar? Você tem... Sabe como é que você faz isso, Falou, né? mãe, não tem o relógio ainda. Não, a gente tem time sheet, aí tem lá, né? Você ficou... Gente, então, não tem time. Não tem. Mas o legal é que eles vêm ensinar. A criança não é billable. A criança não é billable. Isso dói tanto, meu Deus, não billable. Mas eles vêm ensinar a gente, né? Que não é no nosso tempo. Eu queria transformar a rotina dela na minha, né? Aliás, a dela na minha. A minha na dela, na verdade, né? E não é isso, ela tem o tempo dela. Ela não vai comer rápido porque eu tenho uma reunião, ela não vai dormir rápido, ela não vai querer, né, sei lá, ir brincar no momento que eu tô ocupada. Não é tudo do jeitinho dela. Não tem jeito, eu que tenho que me adaptar, né? Eu digo muito que a Tereza, ela me ajudou nessa questão da ansiedade, porque ela me traz pro presente. Porque não adianta eu ficar lá pensando minutos à frente. Não dá, porque tudo muda. Tudo muda completamente. E assim, e é tão gostoso a gente estar ali no hoje, naquele momento, olhando aquele neném daquele jeito, aquela criança que depois evoluiu para tal coisa. Então, assim, eu ficava muito me puxando pro presente, assim, que eu ficava pensando, imagina quando que ela for dar gargalhada. E eu falava, não, volta, ele tá tão bonitinha assim, picotinha. Aí, beleza, chegou na fase da gargalhada, que delícia. Então, assim, ela me ajudou muito, muito, muito nessa questão da ansiedade, de eu ir aproveitando cada momento que eu estava vivendo. Né? Cada coisa vai ter o seu tempo, né? Cada coisa vai ter seu tempo. E isso no trabalho, para mim, tem funcionado bastante, porque eu não consigo fazer agora, Eu vou me descabelar? Não, eu não consigo fazer agora. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aceitar, né? Ensina a aceitar. Vai ser feito dentro do possível, dentro do tempo possível. Temos prazo? Temos prazo. A gente vai cumprir o prazo? Vamos cumprir prazos. E isso é muito verdade. Mas não a custa, né? Não a custa de perder esse momento que... Exato. Mas, e assim, que é muito rápido, né? Se você piscar, você já perdeu. Então, se você levar tempo para perceber isso, já foi. A criança já... A minha mesmo já não é mais um bebê, ela já é uma criança. Já é uma total criança. Diferente. Exato. O que é difícil, agora eu já faço mais e beleza, já aceitei. Tem dias que eu tenho que ir para o escritório e eu tenho que ir muito cedo. Que nem amanhã. Amanhã eu vou para o escritório e é rodízio. Eu tenho que sair cedo e eu vou voltar tarde. Então, tipo, eu nem vou ver o Diego. E eu falo, ele nem me viu. Ele vai ficar um dia inteiro sem me ver. Aí eu paro e penso, falo, nossa, isso acontece às vezes uma semana com meu marido. Ele não vê uma semana meu marido. Falo, cara, como é difícil. Tipo, a gente aceitar de estar longe, mas o pai acaba ficando longe muito mais tempo. Sim. E sei lá, eu vou ter que viajar algum dia, vou ficar 2 dias fora. Eu falei, nunca fiquei fora, a viagem a trabalho. Mas, cara, graças a Deus, eu já tive que ir pra Santos visitar minha mãe e fiquei 2 dias lá e o meu marido aqui com o neném. Tipo, tudo bem, sabe? Então, a gente vai... Eu ainda não saí sozinha. Durante quase 3 anos, ainda não... E é uma libertação. Assim, a gente fala, tudo bem a gente não estar presente, né? Não tem problema se eu tiver que sair um dia cedo e voltar tarde e não me ver e ele não me ver. Ele não vai morrer de saudades, eu vou, porque eu sei, eu conheço. Vou, exatamente. Mas tudo bem, isso é muito doido, né? Tipo, a gente... Mas é importante até pra gente, né? Essa viagem que eu vou fazer a trabalho, a Tereza vai estar com 11 meses, né? Aí vai ser em agosto. E aí meu chefe, você tem certeza? Aí eu falei assim, não, eu tenho, não, vai dar certo, eu quero ir, vai ser importante e tal. Tô nervosa, mas eu acho que isso é importante pra gente também, não só profissionalmente, mas pessoalmente, né? A gente conseguir caminhar também um pouquinho sem o neném, assim, né? A gente e também... se redescobrir, né? Como a gente de novo, né? Você continua sendo a Celine, né? A Ana, a gente continua sendo a gente. Exato. E que assim, o neném não vai esquecer de você, porque, né, a mãe louca. Exato. Você lembra de mim? E como é que vocês se tornaram, certamente, pessoas melhores depois que viraram mães, né? E como é que vocês encaram o ambiente, o meio ambiente, o ambientalismo e como vocês encaram o gerenciamento de áreas contaminadas?
o gerenciamento de áreas contaminadas, em particular, se torna mais importante porque vocês são mães ou se torna menos importante porque é um trabalho, né? Como é que vocês encaram o ambientalismo e o gerenciamento de áreas contaminadas dentro do ambientalismo, da visão de futuro dos filhos de vocês, filhas? A primeira parte, desse contato, né? Acho que ambiente, natureza, entender o que é melhor para o meio ambiente no geral. Aqui a gente mora em apartamento, não tem muito o que fazer com um bebê. Mas eu tenho uma meta, não sei se vai ser possível ou não, depois eu até compartilho, mas a gente queria colocar ele em escolas que tivessem contato com o meio ambiente, com a natureza, sabe? Acho que é uma forma da gente proporcionar isso para ele no momento. A gente não mora numa região que tem vegetação ou numa casa que tem espaço, enfim, para ter contato. E hoje em dia tem escolas, não é nem questão de cultura, de aprendizado, ensino, não é nada disso, mas é tipo uma escola que, cara, pode pôr o pé no barro, mexer no bicho, sabe? Então a criança vai brincar, né? Exato, não num 4 paredes de cimento, sabe? Com um parquinho. Então eu tenho muita vontade que isso possa ser possível para ele, porque acho que a gente falando, né, hoje, pela idade que eles têm, eles são muito pequenininhos para entender. Eles têm uma capacidade incrível de entender as coisas, né? Mas pelo menos para ter esse contato. E acho que os pouquinhos a gente faz em casa, né? De questão de preservação, em geral, de animais, meio ambiente, de economia. Você mudou isso, Letícia? Assim, você está mais preocupada com o meio ambiente? Eu acho que a gente fica mais preocupada no contexto do que eu vou deixar para o nosso filho, sabe? A gente vai deixar um ambiente mais propício, que ele possa viver, tipo, numa qualidade de vida melhor. Acho que quando a gente fala de sustentabilidade, não é só a parte do meio ambiente, é mais uma qualidade, é uma questão geral, sabe? De, enfim, muitas coisas envolvidas. E eu não pensava nisso antes de ter filho, mas hoje eu penso, tipo, putz, eu quero que ele tenha esse contato. Eu sei que é importante, para mim é importante, eu sei que para ele vai ser, de poder vivenciar essas coisas, sabe? Que eu não tive, mas pela minha profissão a gente tem o mínimo de conhecimento, então poder dar isso para ele. Aí acho que em questão de áreas contaminadas e o trabalho, né? A gente tem um trabalho que a gente quer que algo seja feito pensando numa qualidade de vida. Às vezes a gente pensa, sei lá, pega um site e fala, meu Deus, tem população que pode estar exposta, a gente já pensa assim, cara, se fosse meu filho ali, e se fosse minha família, a gente ia deixar desse jeito, a gente ia aceitar? Então acho que a gente tem um pensamento meio que no subconsciente que fala, nossa, e se fosse a gente ali, eu e meu filho e meu marido, sabe, nessa escola ou nessa casa, numa área contaminada, bebendo uma água daquela, sei lá, contaminada, a gente, né, não tem como não pensar. Mas isso eu acho que já é meio enraizado pela nossa profissão, assim, pelo menos eu, independente de ter filho ou não, já tinha essa preocupação, né, essa questão, já é meio enraizado na gente, né? Da gente não poder fazer nenhum tipo de comunicação, da gente tá fazendo investigação naquele lugar e o coraçãozinho super apertado, pensando, tipo, mano do céu. Isso. Eu acho que aqui em casa eu uso fraldas de pano, né? Então, assim, na verdade, tudo mudou desde que eu me descobri grávida. Não vou ficar na cidade, vou embora. Porque eu queria muito dar essa possibilidade para minha filha crescer num lugar mais saudável. Certo. Não, sabe, assim, e com uma mãe mais saudável, com uma mãe menos louca com o relógio. Porque, assim, eu sinto que aqui eu tenho um tempo real das coisas. Meu dia, ele rende muito, porque eu vivo cada segundinho dele. Eu consigo, sabe, cada minutinho dele, ele vale. Então, assim, eu tenho que ir no dentista, é 5 minutos a pé. Eu vou no médico, é em outra cidade, mas, assim, em 25 minutos eu tô em outra cidade. Então, para mim, isso mudou muito. E isso é qualidade de vida, né? Então, assim, eu andar de bicicleta, por mais que tô lá, tem um monte de cana, mas tem um monte de verde. Eu vou fazer caminhada, tem pasto, mas tem umas vacas lá, você não sabe como aqui. Assim, tem bicho, tem tucano na frente da minha casa. O dia que eu vi a siriema andando aqui na frente da minha casa, eu falei, ai, gente, que belezinha. Que demais. Então, assim, para mim,
ficar grávida me deu coragem para eu mudar de vida, uma coisa que eu sempre quis fazer, mas que eu não tinha tido coragem ainda. Então, assim, eu fui lá e me joguei, vim pro interior, e aí eu vou fazendo coisas de acordo com o que eu acredito, porque eu e meu marido, a gente acredita. Assim, a gente usa fraldas de pano, porque assim, o volume de lixo é surreal das fraldas. Eu tenho o privilégio de morar numa cidade que tem um sol escaldante, então seca muito rápido, minha casa tem um quintal legal, dá pra gente fazer o uso das fraldas, e é a melhor coisa que a gente fez na nossa vida, foi a melhor opção que a gente tomou. Enxoval também a gente usa, assim, questão de consumo mesmo, sabe? Então, assim, roupa a gente não tem aquele montão de coisa. De vez em quando, tipo, a Teresa não tinha nenhum lacinho. Ai, vou comprar um lacinho. Aí fui lá e comprei tudo errado, porque não sabia. Comprei uns tic-tac que é, tipo, pro meu cabelo, sabe? A Teresa nem tem cabelo ainda. Mas, assim, essa questão do consumo, a gente também vai ficando mais consciente. Do quanto que ela precisa de brinquedo. Ai, nessa fase ela não brinca com nada. Então, tipo, não vou comprar brinquedo. Ai, mas agora ela tá começando a usar isso. Então, tipo, eu vou dar um brinquedo desse para ela. Então, assim, a questão do consumo, eu acho que afeta muita gente, porque é uma enxurrada de besteira que aparece. Sim. Então, assim, eu cometi a besteira de ter comprado uma lixa de unha para bebê, porque me falaram, ai, gente, não funciona, mães. Não funciona. Sabe? Usa só papel de unha, que não funciona. Ai, não adianta. Cortar unha é difícil, quem dirá lixar. Exatamente, aquela lixa que não lixa nada. Então, assim, tem muita coisa no mercado que faz com que a gente impulsione, que a gente queira, né? Que a gente consuma e que a gente gere lixo. E é muito foda. E outra coisa que bate muito forte na gente é a doação. Como o neném perde roupa muito rápido, é uma delícia fazer a roda girar. Do mesmo jeito que eu ganhei muita coisa, é muito gostoso a gente doar também. Nossa, isso é muito bom. Então, a gente fez muito aqui. É uma delícia essa troca, assim, que une as mães ou os cuidadores de bebês, assim, porque perde muito rápido. Então, a gente ganha muita coisa, a gente doa muita coisa. Então, isso é uma coisa que fica nessa esfera do neném, mas ensina muito a gente também olhar pra gente, né? Por que a gente não faz girar tanto assim as roupas como a gente faz girar nas do neném? Sim. Nossa, a gente faz. Eu tenho vários grupos de desapego que, tipo, eu compro baratinho e revendo e doo, né, peças, isso de doar também. Eu dei sacos e sacos de coisas que, tipo, ganhou, não usou e fala, meu, tem gente que precisa. Sim. Doa novinho, né? Porque perde muito rápido. Exato, enxoval, kits de não sei o quê, um monte de coisa a gente não vai mais usar. A Elisa, a gente ganhou roupa dos amigos do Rodolfo, família e tal. Até os 4 anos dela tem roupa. De tanta roupa que ganhou. E as porque ganha um ano ganha com 3, né? A maioria é tudo usada mesmo, das crianças que foram perdendo. Eu sei que ela tem roupa até os 4 anos, eu não preciso me preocupar com roupa. Ótimo. Nossa. E eu fui passando para minha sobrinha, que é 1 ano de diferença dela. Então, minha irmã não precisa comprar nada. Nossa, mas isso da fralda que você falou, Celine, não consigo. Você falou de usar fralda. Mas eu acho que por causa de apartamento pode ser um pouco mais difícil. Mas assim, gente, talvez. É a melhor coisa. Ó, a gente tem 26 fraldas de pano. E aí a gente consegue lavar só de final de semana. A gente lava só de sábado. Então ela usa mais ou menos uma média de 5 fraldas por dia. E aí dá para acumular. Eu tenho um latão de lixo mas é bonito. Ele é branco com gotinhas coloridas. É um latão de lixo com tampa de 30 litros, cabe todas as fraldas dela dentro. E aí, na hora de lavar, não é uma coisa que dá muito trabalho. Mas nem aquelas caprichadas. Menina, você pega assim, ó. A gente usa, tem um negócio, tem a fralda. Mancha a roupa. Eu quero, não mancha, eu quero mostrar pra você. 5 segundos, vou pegar. Vou pegar a esfregadora. Tem um negócio que chama liner. A gente conhece liner, né? Mais ou menos. Esse é diferente. Ele é um paninho de fibra de bambu. Ele é biodegradável. E aí você coloca ele em cima da fralda. As fraldas são todas lindas, estampadas, chiquérrimas. E aí você coloca esse liner aqui em cima. Então, quando a neném faz cocô, o cocô grosso fica tudo aqui em cima. Aí você pega esse aqui você joga fora, descarta, porque ele é biodegradável. E esse aqui você volta para põe no cesto para depois você lavar.
E aí Que dentro demais. tem esses forrinhos aqui, que são os absorventes. E aí você coloca por dentro da fralda. Então, dependendo do cocô que ela faz, se é um cocô bem pontual, você joga o liner fora, coloca outro e consegue ainda reutilizar a mesma fralda com o mesmo absorvente. Eu não conhecia, não, essa parte. Também não. Mano, é fantástico. E aí, assim, Não. tem os botãozinhos, né, de regulagem. Então, você consegue usar Tá, por mais tempo, né? desde recém-nascido até o desfraude. Olha que Então, assim, legal. é uma coisa que é meio cara para você comprar de primeira vez, assim. Então, Chapix foi a melhor coisa que existiu na vida. Porque aí a gente, no trabalho, o pessoal fez um Chapix, que era Legal. chá de fralda. Chá de Pix. O Interessante. pessoal faz um Pix para você e aí deu para comprar o enxoval das fraldas que eu queria. Mas assim, a gente ganhou fralda descartável. No comecinho, quando ela era recém-nascida, a gente acabou usando fralda descartável. E para mim era desesperador usar a fralda descartável dela recém-nascida, o volume de lixo. É muita coisa. Nossa, eu ficava muito nervosa. São muitas, né? Muitas. E aí eu já tava com o meu enxoval pronto e meu marido, ele não gosta muito de mudanças, apesar, depois que ele casou comigo, ele ter mudado já 6 vezes de cidade, estado, enfim. Ele tem uma certa relutância com mudanças. E aí, vamos começar com a fralda de pano, não sei o que. Mas tá dando certo. Essa aí vai dar certo, foi feita pra isso, né? Vamos tentar, né? Aí foi indo, e aí com 1 mês e meio, a gente começou a ficar 100% na fralda de pano. Então, assim, hoje em dia a gente sai com ela, com a fralda de pano. Tem pessoas que fazem uso da fralda de pano só em casa, e quando vão sair usa a fralda descartável. A gente usa a fralda de pano para todas as ocasiões e eventos. E, assim, é fantástico. Porque ela montadinha, ela fica um pouco maior, né? Que uma fralda descartável. Mas, assim, é um pacotinho que você coloca na bolsa. E aí, quando você vai trocar, você coloca no saquinho. Vai lá. Tá. E é um negócio, assim, que eu sou muito grata, assim, de usar e ter amigas que fazem uso. Mas foi um negócio que, quando eu falei abertamente sobre, nossa, todo mundo falava, pra quê? Você não vai conseguir, você vai ter mais trabalho. Lavar roupa, a gente lava. É mais uma Então, carga de máquina... trabalho, né? Assim, realmente é mais um negócio para se preocupar. Mas se é o que você quer... E não é, porque eu não vou gastar sempre um montão de dinheiro com fralda, entendeu? Então, assim, e não é, porque vou ter que lavar roupa também, sabe? Entra dentro da rotina. Sim, lógico, assim, eu tenho que lavar minha roupa, a roupa da neném e as fraldas, né? Sim. Então, acaba entrando na rotina. Mas, assim, eu fui bem desestimulada por várias pessoas. Mas acho que isso acontece com mais coisas dentro da maternidade, né? O próprio aleitamento. A gente acaba sendo muito desestimulado a amamentar. Essa é uma parte que a Ana tem que participar também. Porque a gente vive numa sociedade que, do mesmo modo que ela é cesarista, ela também é uma sociedade do desmame. Sim. Então, assim, ela vende a mamadeira, a chupeta como a salvação. Ajuda pra caramba, óbvio que ajuda, não vou condenar isso. Mas, assim, o natural, ele vai sendo cada vez mais descaracterizado. Você optar por ter um parto natural, um parto normal, todo mundo já fala, nossa, mas você é louca, eu morro de medo disso. Gente, eu morro de medo de uma intervenção cirúrgica, é muito sério isso, sabe? E isso aí muda, né? Então, o normal agora é a intervenção cirúrgica. Eu quero dar mamar. Não, mas olha, a fórmula é tão mais fácil, da mamadeira. Então, assim, o pessoal te olha estranho quando você vê você amamentando, sabe? Rola uma sexualização da mãe que amamenta e não sei aonde que alguém consegue, sabe? Assim, e isso é uma coisa que entre mulheres, às vezes, acaba acontecendo também, né? Total. Então, assim, é muito triste. A gente é metralhada por muitos lados, né? E eu me lembro eu não me lembro, né, claro, mas me contam, quando eu nasci, eu usava fralda de pano, não existia fralda descartável quando eu nasci. Pano. Mas eu usei fralda de pano. Eu tenho 36 anos. Também. A minha mãe só usava a fralda descartável para sair, porque era muito cara. Exatamente. Então, só que era diferente, a calça plástica era diferente. Isso aí, a calça plástica. Exatamente.
E isso da amamentação, e da indústria de mamadeiras, quando eu estava no hospital, a própria enfermeira falou, mas você não trouxe a chupeta? Você não trouxe a mamadeira? Eu falei, não, eu tinha que trazer, porque eu nem sabia. Pois é. Ninguém me contou. Ninguém me contou, não levei. Mas é muito isso, né? A Teresa, eu nunca dei chupeta pra ela, nem nada. E eu achei engraçado, porque eu não sabia direito que momento que dava chupeta, eu não fazia a menor ideia. E assim, eu tinha lido já sobre um monte de coisa e tal, e aí quando eu fui ler sobre a parte da chupeta, e aí que eu vi que em inglês chama pacifier, ai, me deu uma dor no coração, assim, porque é um pacificador, e a ideia dela era para bebês, como é que chama, de orfanato e tal, que precisavam, né, se acalmar e tudo mais. Então, assim, é muito doido você ver como que as coisas foram mudando, né? Então, você tem a mamadeira que começa a ter tem um bico que parece o peito. Mas e o peito? Por que a gente desestimula tanto? Porque a classe trabalhadora tem que produzir. Exatamente. Exatamente. Introdução alimentar com 4 meses, porque é quando as mães a mãe volta a trabalhar. É isso aí. E aí tem uma lei que eu nem sabia que existia, da CLT, que a gente tem direito a 2 intervalos de meia hora, né, para amamentação. E também Mas, tem assim, uns 15 dias quando você volta ao trabalho para, tipo, uma licença amamentação. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Poxa. Tem tipo quando você volta, pegar 15 dias de afastamento, sabe? Ah, sim, sim. Pra isso. 15 dias, né? O que resolve. Mas que estamos nessa ouvindo. hora. Não, é importante ouvir. Ouvintas. Saber dessas coisas assim, porque é um monte de lei que a gente não sabe, Sim, né? Lógico, né? Não sabia dessa do intervalo. Tem dois intervalos de 30 minutos, aí então você pode chegar mais tarde do trabalho ou sair mais cedo do trabalho, até quando o neném completa 6 meses, que é para incentivar a amamentação realmente. Aí eu descobri que a esposa de um primo meu primo levava a neném no trabalho dela para ela ter direito, para ela pegar esses 30 minutos, porque ela trabalhava com turno e tal. Sim. Então, tipo, é um negócio que existe já faz um certo tempo, mas eu também não conhecia. Isso deve ser incrível. Lá na Arcades eles fizeram uma sala de amamentação. Que legal! Sério, é muito gracinha. Como eles mudaram o escritório, né, do centro, foi para Berrini, aí eles construíram uma sala para, né, fazer, ou não vai levar o bebê, mas então fazer tirar o leite. Exato. Eu acho que a partir de X funcionárias mulheres, você tem que ter um lugar separado para tirar o leite. Total, Eu acho não é que tipo tem no isso. banheiro. Na Vale tem. Eu lembro disso. Não é uma sala de reunião, sabe? É um espaço reservado para isso. Ai, que bênção. Não fica lá na sala de reunião ali, não. É um negócio... então aí alguém bate na porta, enfim. Não, e tem que ser, porque é um negócio... então, é um negócio que... E outra, se você não faz a ordenha em pedra, você pode dar mastite, um monte de coisa, é necessário, né? Exato. É necessário, super importante. Bom, meninas, assim, eu quero terminar isso aqui, né? A nossa conversa vai continuar nas fofocas depois, mas o episódio assim, a gente vai parar a gravação, até porque vocês têm muitas coisas para fazer, né? Queria que vocês falassem pra gente o seguinte: o que é ser mãe? O que vocês acham de ser mãe, para as nossas ouvintes que estão pensando nisso, né? O que é ser mãe? E se ser mãe vocês recomendam para as ouvintes, ou em alguns termos, ou em outros termos? O que é ser mãe? É muita coisa. Eu recomendo. Recomendar para quem quer para quem quer, exato. Mantenha o sonho. Eu acho que é tipo, você se redescobre, né? Você renasce, você aprende um monte de coisa que acho que você nem imagina que existia. Você vê como as coisas acontecem rápido, em tão pouco tempo, e ver como a gente tem força, e acho que como a gente tem, tipo, potência para acreditar no que a gente faz, né? Ou não desistir, que acho que a gente às vezes se põe tanto no limite, ou a gente se desacredita tanto, né? Tipo, será que eu posso? Será que eu consigo? E a gente consegue.
A gente pode, né? A gente fabrica um ser humano. Exatamente. Olha que louco! Exatamente. Eu acho que é muito disso, tipo, de você acreditar em que você pode, sabe? Não duvidar da capacidade que a gente tem como mãe, como mulher. Independente. E fazer com que os outros entendam a sua posição, não duvidem do que você pode fazer. Eu acho que também, mãe, você aprende o verdadeiro significado do amor, assim, do amor puro. É um amor que a gente não... Ninguém vai te dar a não ser o filho, né? É um amor puro. Isso eu acho que veio para mim, assim, muito forte. Aprende a se doar também, né? Pelo outro, pensar sempre no próximo. A criança está sempre em primeiro lugar, né? E também essa força, que a gente não sabe de onde vem, e, né, que faz a gente realizar tantas coisas, sendo a maior parte em nome da própria criança, né? Para a criança. Então, acho que é isso. Acho que ser mãe é isso tudo, né? Essa redescoberta da gente. Mas é uma coisa assim que eu aprendi muito, é confiar em mim, né? Confiar no meu corpo, confiar na potência que a gente tem, né? Tanto de gestar, gerar, parir, nutrir. Poxa, é um negócio assim absurdo, e isso é uma coisa que não tem explicação, assim, é a força que nosso corpo tem, né, como mulher, é um negócio indescritível. E isso traz a gente para um lugar de mais aceitação, né? Da gente acabar se respeitando um pouco, por mais que a gente acaba se doando muito pro bebê, mas a gente acaba acreditando muito mais na gente, né? Então, acho que uma grande mensagem que a maternidade me trouxe é acreditar na minha potência, acreditar em mim. Então, sempre que eu duvidar de mim ou de alguma coisa, você olha ali, tipo, mano, eu tenho um neném, sabe? É muito massa. E esse negócio do amor pode parecer clichê, mas, gente, não é. Que coisa surreal. É muito e aumenta. louco, né? E eu falava para meus amigos assim, gente, eu nem sabia que amor aumentava, mas aumenta. E aí, puro, né? Que não quer nada em troca. Nada em troca, nada em troca. Só te enche. Ai, é muito delicioso. E é isso, né? Que nem uma vez eu vi que é a coisa mais maravilhosa que eu fiz, mas é a coisa mais difícil também, né? Porque é um trabalho enorme. Então, assim, se você não quer ter neném, não tenha neném também, não, porque dá um trabalho absurdo. Não é Mas se você quiser, abraça, confia e é uma luta constante. Se prepara, porque é uma luta constante, né? A gente já lutava sozinha, agora a gente luta por dois, né? Os desafios sempre continuam, eles só vão mudar de fase, né? Exato. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Celine, você tem um recado extra aí, pode falar. Eu tenho um recado, né, que faltou. Então, no meu último podcast, eu fiz, né, um pedido, né, dei essa abertura para o pessoal que quisesse contar um pouquinho sobre as adversidades, né, em ser mulher dentro do GAC, né, tanto em trabalho de campo quanto no escritório. E eu acabei recebendo poucas mensagens justamente por causa de medo de retaliação. Então, assim, foram poucas mensagens que eu recebi, mas uma que eu recebi foi justamente relacionada à maternidade. A pessoa, a mulher, ela foi fazer uma entrevista, né, de emprego, e a entrevistadora estava grávida, né, mas foi lá fazer entrevista, e aí perguntou para essa mulher se ela tinha filhos. Ela falou, tenho filhos, sim. E então, mas vai ter trabalho de campo e não sei o quê, com quem a criança vai ficar. Então, assim, todo aquele constrangimento que fazem com a mulher mãe. Isso. Né? E que não existe com o homem pai. E ela ficou assim muito chocada, porque era uma mulher grávida fazendo todos esses questionamentos para ela e colocando ela numa situação extremamente constrangedora. E no fim ela acabou não sendo contratada para vaga, e quem foi contratado foi um homem, porque tinha trabalho de campo para fazer, tinha viagens e tudo mais. Então, assim, é um medo legítimo, né, da mulher mãe, que quando vai entrar nessa área, ou quando ela está nessa área, dos seus líderes, ou, né, do pessoal que está no seu entorno, acabar te colocando ou para escanteio, ou achar que você vai ficar
menos útil, entre aspas, para o trabalho, né? Então a gente viu que a Letícia falou hoje que, muito pelo contrário, né? A gente foi comprovado aqui com 3 amostras de que a gente se torna muito mais produtiva, mas que existe isso ainda presente no mercado, né? Essa desvalorização da mulher mãe. É uma portinha se fechando, né, Celine? É uma portinha se fechando. Então, assim, quando a gente tem aquele medo de descobri que tô grávida, vou contar, tem que contar, porque os seus direitos começam a partir do momento que você comunica na empresa que você tá grávida, você tem direito à estabilidade no emprego. E você tem direito à estabilidade no emprego até 2 meses depois que você volta da licença. Isso é uma coisa importante, né, de falar para as ouvintes também, que eu não sabia, e acho que é uma coisa importante. E por isso também que a galera às vezes fala, você só engravidou porque você estava com medo de ser demitida. Então, assim, tem essas mentiradas também que contam, que deprecia, né, um momento que você está super frágil. Sim. E o pessoal vem e te desacredita, né? É uma questão que a gente ainda sofre atualmente. Legal. E aí, meninas, mulheres, se alguém tiver algum caso, né, que como o episódio da Celine já faz algo perto de 2 anos atrás, né, se alguém de lá para cá tem algum relato aí, né, de problemas, fala com a Celine e a gente vai fazer um compilado disso um dia, né? A gente vai fazer um compilado, com certeza. Ó, ainda tem um e-mail, hein? Chama relatosmulheresgac@gmail.com. De novo, relatosmulheresgac@gmail.com. E se você mandou o seu relato, eu li. E vai sair esse episódio, gente. Desculpa, aconteceu muita coisa no meio desse caminho. É isso aí. Mas inclusive a Tereza. Inclusive a Tereza. Bom, meninas, puxa, muito obrigado. Gostei demais, assim, tô realmente feliz. Eu também fiquei que bom de ter falado com vocês. Legal. Foi muito bom, meninas. Adorei essa troca. É isso aí, né? O meio ambiente é feminino, né? Então, e é feminino porque a mãe, aproveitar o momento também, né? Mamãe! Você viver os momentos, né? É isso mesmo. E a gente aproveitar esses momentos, né? Da gente falar dessas coisas que acontecem, foi para mim muito, muito, muito legal. Então, é isso. Agradeço vocês terem topado esse desafio aqui, terem aberto os corações de vocês e ensinado tanto pra gente. Obrigado, especial a Celine, que teve a iniciativa, a ideia. Ai, gente, então... eu tô assim encantada, muito feliz. Muito obrigada, Marcão, por ter topado. E meninas maravilhosas, muito obrigada pela troca. Acho que isso é muito importante. Acho que a gente falar mais sobre isso, como a gente já tinha falado no começo, ainda tem muito medo. A gente ainda fica muito insegura, né, com a maternidade, não só o processo da maternidade em si, mas a maternidade dentro do mercado de trabalho, né? Então, acho que é muito legal a gente abrir o espaço e mostrar que é normal, é possível. É possível. Acho que tem muitas mulheres que são mais novas do que a gente, né? Tem esse sonho e às vezes estão no início de carreira ou numa transição de carreira e fala, putz, e agora é a hora, não é? O que eu faço? Tipo, gente, o corpo é de vocês, a hora é de vocês, respeitem o que vocês têm como decisão, sabe? Exato. A vida profissional vai continuar. Isso, exatamente, exatamente. Sim. Valeu, meninas. Obrigada, Marcão. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado dessa nossa conversa. Não tem muita coisa para acrescentar, né? Praticamente elas falaram tudo. Só tem um pequeno acréscimo que eu gostaria de fazer aqui, que elas não falaram, né? E que é interessante a gente falar. Não é interessante? Vocês não acham que é interessante a gente não precisar fazer um episódio dos pais do GAC? Porque ser pai, em tese, é menos difícil nesse mundo. Afinal, quando nós nos tornamos pais, a carga maior fica lá para a mãe. Inclusive a culpa, né? A culpa fica maior para a mãe. Ninguém pergunta pra gente, pai, onde deixamos o filho, onde deixamos a filha, enquanto a gente vai pro trabalho. Mas pra mulher isso é sempre uma questão a ser observada. Então isso já seria o tema de um episódio.
a cobrança em cima da mulher, aumentando a pressão da maternidade, que já é grande, como vocês ouviram aqui, mostrando que ainda estamos em um ambiente muito machista, mesmo dentro do GAC, que, comparado com outros mercados, é um pouco menos machista do que o resto da sociedade. Ainda assim, nós estamos nesse ambiente machista. Bom, fora do ar, elas ressaltaram a importância desse episódio, ressaltaram a importância de falarmos sobre os desafios da maternidade, sem deixar de ressaltar, também na conversa, os pontos maravilhosos de ter esse poder, o poder da maternidade. Como elas disseram muito bem no episódio, ser mãe é ser muita coisa. Maternar é cansativo. A culpa cerca por todos os lados, a gente não sabe se vai dar conta, mas por outro lado, ao maternar, a mulher se descobre e se redescobre. Redescobre a potência, a força, o entendimento que ela consegue, que ela pode acreditar em si mesma. E definitivamente nós aprendemos o que é o amor puro. Maternar é a coisa mais difícil e a coisa mais maravilhosa que acontece na vida da mulher. Então, obrigado Ana Lígia, Elis e Rodolfo. Obrigado Celine, Tereza e Paulo Ricardo. Obrigado Letícia, Diego e Daniel por compartilhar essas histórias maravilhosas com a gente aqui e comemorar junto com a gente os 3 anos no podcast Áreas Contaminadas, celebrando a vida. Agradeço também a atenção e a audiência de todas e todos vocês. Você tem comentários sobre esse episódio, sugestão de temas? Pode falar com a gente. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório e a Consulting a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro. E agradeço demais às nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, discutindo, falando por causa de vocês. Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente por aí, YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, Newsletter e fiquem conectados conosco. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se/ECD Ambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.